Carioca, ex-Pânico na Band, ex-Pânico na TV, ex-Pânico na rádio, enfim, personagem, acabou terminando o seu casamento de mais ou menos 18 anos. Ele que era casado com uma nutricionista e a mulher muito bonita, inclusive já tinha uma bagagem de vida já tinha uma família, tinha um filho já. Ele entendeu que era momento de casar naquela época, estava começando a sua ascensão na carreira na TV. Casaram. Por pressão dela, que queria essa solidez familiar, já que ele comentou em outro trecho que percebia que não assumir uma mulher que gostava era um sinal de que estava sendo injusto na relação. Então, casaram. 18 anos depois, se divorciaram. E muitos podem dizer o seguinte: pô, mas 18 anos, Ricardo, deu certo. 18 anos foram 18 anos acertando. Mas se eu dizer a você que talvez algumas decisões dentro do casamento poderiam ter precocemente terminado ele. Que ambos, os dois, cada um ao seu modo, podem ter contribuído para essa queda. Vamos conversar um pouco com o Carioca, mas antes, já deixa aqui o seu like, claro. Se inscreva se está gostando do rumo dessa conversa, desse bate-papo aqui, certo? E vamos trocar essa ideia. Carioca e a síndrome do homem acomodado. 10 anos juntos, qual é o segredo pra continuar? Esse romantismo. Eu não sou um cara muito romântico, Não né, se amor? encontrar muito. É um segredo. Ele respeitar. trabalha muito, ele viaja muito. Respeitar. Eu faço muito minhas coisas, então... A Paola é muito compreensiva. Ela é o meu porto seguro. Tô precisando comprar mais rosas pra você que eu não tô comprando. Primeiro era mais rosa. Gente, vamos acabar por aqui, porque foi o primeiro e o último. Foi. E o primeiro, o último, o único e o último elogio. Peraí. E uma coisa que nunca teve aqui no nosso canal. O quê? Tá dando umas linguadas aqui. Dá pra perceber que o Carioca é um cara muito emocionado em relação à sua ex-esposa. Sempre tocando, puxando ela pra você, dando beijo, acariciando e tudo mais, enquanto ela mais focada na entrevista, mais focada na câmera, mais focada na conversa com as amigas ou as entrevistadoras. E os sinais ali, claro, são difíceis de julgar apenas a partir desse tipo de pequeno vídeo, mas dá a entender uma certa dependência emocional do Carioca, inclusive de chamá-la em declarações um pouco exageradas e que não foram devolvidas para ele, de Porto Seguro, o amor da minha vida e aquela coisa toda. Para ele, o casamento estava ótimo. Tem pouco menos de 2 anos dessa entrevista aí, esse vídeo aí. E aparentemente, depois de 2 anos, muita coisa mudou, já que terminou. E eu imagino que seja ela que tenha terminado o relacionamento e se afastado devido a alguns sinais que ele já deu, inclusive, em outras entrevistas, inclusive com seus ex-amigos do Pânico, como Bola, por exemplo, falando que o seu casamento é a melhor coisa que aconteceu na sua vida. E que ela torna ele um homem melhor. Bem, eu já falei aqui algumas vezes, agora virando um pouco a página do assunto, que existe perto dos 30 uma certa fase de emergência na maioria das mulheres. É quando ela começa a brincar a sério no jogo de relacionamento, começando a olhar para os homens se eles têm características de ser um bom pai, de ser um homem bom. Então, às vezes, ela joga de lado características de amante e começa a priorizar características de pai num homem. Se o homem tiver os dois, bom, é ótimo, mas a maioria dos homens geralmente ou tem um ou tem outro. Ou é extremamente atraente pro gosto dela, mas seria péssimo para estruturar uma vida, ser pai, ser um bom marido, presente, previsível na dose certa. E por um outro lado, esse homem mais previsível, que eu falei, mas com características seguras para ser um bom pai, enfim, né, uma boa figura paterna e um bom marido, geralmente deixou de lado algumas características masculinas que atraem naturalmente as mulheres, como a assertividade, uma certa independência, uma ponta de arrogância ali para demonstrar um pouco de imprevisibilidade na forma como age, onde vai, o que faz. Então o homem que equilibra esses dois mundos aí é o mundo ideal para a mulher, mas poucos de nós conseguem fazer essa transição entre uma personalidade tranquila e uma personalidade mais independente. Geralmente homens são um pouco binários. Então a mulher, quando chega aos seus 30, e eu imagino que é o que tem acontecido com a sua ex-mulher, a ex-mulher do Carioca, quando chegou perto dos 30 anos, já com o filho consigo, pensou: eu preciso de um homem bom. E o Carioca era esse homem bom que ela precisava.
Ela apostou que o seu tempo estava acabando. Apostou que não conseguiria mais estender e viu a oportunidade de um homem trabalhador, em ascensão, bom, ótima pessoa, vou engatar uma relação com ele. Deu uma pressionada ali, uma pressão social ali e aqui. Ele vê na situação. Tem que assumir essa mulher. Casou. Viveram 18 anos. Mas bem, deu para perceber que ambos envelheceram diferentemente. E aqui entra um dos maiores erros que a maioria dos homens comete. O homem, quando casa, ele baixa completamente as suas presas, baixa completamente o seu instinto de caça e de evolução. Se vocês forem sinceros consigo mesmos, vão entender o que eu estou falando, meus camaradas. O homem, geralmente, tem como motivo principal da sua evolução, quando solteiro principalmente, em ter uma vida confortável o suficiente e ser interessante o suficiente para atrair mulher. Daí aquela indústria da academia, o cara malhando não pela saúde, mas para fins estéticos. É o cara buscando emprego, uma casa própria, não porque quer trazer conforto para ele mesmo, mas sim porque quer economizar no hotel e trazer uma mulher para dentro da sua casa, e assim por diante. Precisamos ser sinceros, meus irmãos. A minoria dos homens é aquela que evolui por si mesmo, para trazer conforto para a sua vida, aposentar tranquilo. Boa parte dos homens jovens evolui para trazer conforto para uma possível mulher que ele vai arranjar. E a maioria dos homens sabe que mulheres são atraídas por vidas confortáveis. O homem que provém conforto, a mulher se sente mais atraída. Ah, você tem a sua casa? Você tem o seu carro? Você é um homem independente? Vamos lá. Então o erro do carioca foi subestimar a sua evolução como homem, usando a mulher dele como porto seguro, como ele bem disse nas palavras na entrevista. Segundo erro do carioca, não contar com a segunda juventude da mulher. Como eu comentei, nós homens não temos a pressão da maternidade, de nos assentarmos muito cedo. A mulher, ela começa a pensar sobre isso. Se ela vai fazer ou não, é uma escolha de vida dela. Mas há sim uma pressão que ela mesma até pode se colocar, por conta dessa verdade inescapável e biológica do seu corpo. Ok, mas hoje, com a indústria cosmética, procedimentos estéticos, vida e lifestyle saudável de academia, existem mulheres que, quando investem no seu corpo dos 30 aos 40, ainda mantêm um alto grau de poder de atratividade. Então, o que ela achava que lá nos 30 seria quase um game over, na verdade se mostrou um new game aos 40. O homem se acomodou e ela continuou bonita, acima do padrão. Maquiada, então, acaba atraindo uma gama maior de homens ainda. A rede social, então, uma foto no ângulo certo e você esconde imperfeições da idade. Então essa mulher que lá nos 30 casou com um homem que dava para estruturar uma família, quando chega nos 40 ela pensa, talvez eu tenha casado muito cedo. Acho que ainda posso arranjar um homem melhor que me satisfaça não só com características de pai, mas também de amante. E é nessa fase dos 40 anos, mais ou menos, quando a mulher consegue se cuidar e ter uma autoestima alta, é que geralmente, estatisticamente, acontece uma segunda onda de divórcios. Uma infelicidade, tô confusa, não te admiro mais, o problema sou eu, não é você, enfim, seja por qual for o motivo. E hoje, claro, ela construiu um patrimônio com o ex-marido dela. Ela é estável financeiramente, tem projeção, tem carreira. Bom, por que não tentar de novo com outro homem? E aí, o erro do carioca. Ela, bonita, já com dinheiro, né? Ambos construíram uma vida juntos, inclusive muito da imagem dela se deve a ele também, por ser o astro da coisa toda. O que o carioca fez? Ela ainda bonita, jovem, ele deixou de se cuidar, não investiu em si mesmo, incorporou o padrão masculino da média, que é o quê? Barriga de chope, escoliose, não tratou, não fez aqui e ali. Bom, acho que consigo um cara melhor. Enquanto ele virava uma espécie de Homer Simpson, brincando aqui, ela ainda tá uma mulher muito acima da média, e certamente isso deve ter influenciado como um impacto no relacionamento. E parte desse endeusamento que o carioca tem em relação à sua mulher, eu imagino, ou melhor, ex-mulher, é por também ela ser bonita. Só que ele não conseguiu ver o castelo desmoronando de longe. Essa é a minha hipótese do que aconteceu. Eu acredito que, montando essa hipótese aqui, eu possa talvez trazer uma mensagem a todos que estão em um relacionamento fixo e casados, seja o que for. Senhores, não esqueçam de vocês.
Ponto final. A sua prioridade tem que ser você, para que a prioridade da sua mulher seja você. Você não coloca energia na sua mulher esperando que ela retribua apenas por você ser um cara prestativo. Você coloca energia em você mesmo e, com a sua evolução, eleva o patamar da família e, por consequência, ela admira você. Busque objetivos e a mulher te buscará. Busque ser melhor e a mulher te buscará. Busque a mulher e ela se afastará. Tá aqui o maior conselho que eu poderia dar ao carioca nesse momento de término. Não repita esse mesmo erro. Bom, divórcio, todo aquele processo, né? Divisão dali, divisão daqui, faz parte. Mas é daqui pra frente. Ainda é novo. Então, senhores, concordam com essa análise? Discordam? Coloca nos comentários aqui. Eu já disse aqui, chega um ponto na vida de um casal que o VSM baseado exclusivamente no dinheiro já não é o bastante. Tem que ter algo a mais para manter a atratividade e aquele tesão que se perde ao longo dos primeiros anos de relacionamento. E o cara que deixa de investir no seu corpo, na sua estética e autoestima, acaba tendo o caminho do carioca. Ricardo Tomé falando e escrevendo pelo Conselho. Até.